Olá, graça e paz. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Hoje nós temos um tema importantíssimo para nós tratarmos aqui, rápido, curto, mas importante, sobre a morte, né? O que é a morte? Mas antes de nós falarmos esse tema e tratarmos também sobre a oração, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito, você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas postagens. Agora, visualize os nossos vídeos, tá bom, pessoal? Coloca a nossa playlist para rodar, visualize os nossos vídeos, que é isso que é importante para o canal. E claro, dê like, né? É muito importante. Vamos então à oração do dia de hoje. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, estamos mais uma vez na Tua presença aqui com os nossos irmãos internautas do canal Uma Visão Além, Senhor. E esse objetivo de orarmos juntos, de entrarmos na casa desse ouvinte, dessa pessoa que assiste o vídeo aqui através do canal, que a nossa oração, chegando ao trono dos céus, chegando diante de Deus, tenha resposta para essa pessoa que nos ouve. Senhor, que Tu possas entrar na casa dessa pessoa que está assistindo os vídeos, os inscritos aqui do canal, entrando, mas para trazer cura divina, libertação, repreender enfermidades, curar enfermos que se encontram doentes, abrir portas para aquele que se encontra desempregado. Senhor, quantos lares, quantas casas que estão vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, meu Pai. Esta pessoa que se encontra enferma, essa pessoa que se encontra angustiada na alma, com a alma em angústia, em tristeza, aflita, mas que o Senhor tem poder para transformar estas vidas. Por isso nós repreendemos todo tipo de tristeza, aquela angústia que domina a alma desta pessoa. Seja repreendido no nome santo do Senhor Jesus. Eu repreendo todo tipo de opressão, aleluia, todo tipo de opressão satânica, diabólica na vida desta pessoa. Toda obra do mal, todo ataque do mal seja destruído pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ó Deus magnífico e santo, o Senhor conhece os nossos corações, por isso eu te apresento, enxugue as lágrimas dos olhos deste homem e dessa mulher. Enxugue as lágrimas, porque o Senhor é Deus que pode transformar vidas e melhorar vidas, Senhor. Eu te apresento esta pessoa que se encontra deprimida, que esse espírito maligno que tem oprimido a alma deste homem, desta mulher, seja destruído, repreendido no nome de Jesus. Abençoa cada um de nós na sua santíssima presença, Senhor. Abre os olhos dos que estão cegos, os ouvidos dos que estão surdos no sentido espiritual. Meu Deus, eu te apresento os ministros da Tua palavra, Senhor, presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos, missionários. Todo ataque do inimigo contra estas vidas, no nome de Jesus, seja repreendido. Que a Tua bênção, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua presença esteja viva dentro deste lar. Te apresento a obra missionária, porque a obra das missões é algo importantíssimo. Eu te apresento a obra missionária, porque a obra missionária é de suma importância. Eu quero conclamar, buscar, suplicar e implorar pelo Senhor. Ó meu Santíssimo Deus, é o que nós te pedimos. É necessário que o Senhor levante obreiros, obreiras, homens, mulheres com
compromissados com a Tua palavra. Abençoe as nossas autoridades, os chefes de estados do mundo inteiro. Senhor, os empresários, os empregados, os casais, os filhos, os pais, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, para a glória e o louvor do Teu nome. Meus amados irmãos e irmãs, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê like, é importante. Mas agora, vamos então à mensagem de hoje, que tem como tema a morte. Mas vamos explicar. É um estudo de pregação sobre a morte. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 24. Poucos assuntos trazem maior inquietação ao espírito humano, meus amados, do que a morte. Apesar de tudo, de todo esse avanço tecnológico e científico, a morte, ela continua ainda sendo um fato inevitável na existência humana. A morte não é algo com que o homem deve defrontar-se no fim da jornada da vida, pois ela o acompanha a vida inteira, afetando a sua maneira de ver a realidade e desafiando, meus queridos, o sentido que ele percebe na vida, né? Isso Carey falou. Então a morte, ela é uma ameaça constante na vida de cada indivíduo. Como disse Davi, tão certo como vive o Senhor, há um passo entre mim e a morte. 1 Samuel 20, verso 3. Então, desde a queda do homem lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, que a morte tem marcado a experiência humana, a história humana. E nossos corpos são mortais, Romanos 6, 12, Romanos 8, 21, 1 Coríntios 15, verso 53. Somente Deus possui a imortalidade, né? Só Deus é imortal, 1 Timóteo 6,16. No Apocalipse, querido, a morte é descrita como um cavaleiro seguido pelo Hades, lá no Apocalipse 6, verso 8. Somente no final de tudo, a morte será vencida. Glória a Deus por isso. Lá em Apocalipse 21, verso 4, o último aguilhão a ser vencido é a morte. E enquanto isso, o medo da morte atormenta o homem. Hebreus 2:15. O poder da morte está no pecado. 1 Coríntios 15, 56. E a morte é o castigo pelo pecado. Romanos 6, 23. Enquanto o médico legista identifica uma causa, da morte das pessoas, doenças ou acidentes, a Bíblia diz que a causa mortes é o pecado. O poder da morte pode ser removido quando a sua causa, o pecado, for removido. E Jesus é quem nos dá a vitória sobre o pecado e a morte. Apocalipse 1:18, 2 Timóteo 1:10, Hebreus 2:14, 1 Coríntios 15, 54, 55. Então, para nós, os cristãos, a morte é agora lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Mas o que acontece após a morte? A condição do ser humano entre a morte e a sua ressurreição é chamada, é chamada de estado intermediário. Não é purgatório, meus queridos. No livro apócrifo de 2 Macabeus, 12:39 até o 45, faz-se referência a esse lugar, o purgatório. Em 1 Coríntios 3, 10 e 15 e 2 Timóteo 1, 18, parecem apoiar essa ideia. De acordo com o conceito católico, as pessoas precisam ser purificadas de seus pecados veniais no purgatório. Nisso elas podem ser ajudadas pelas orações e boas obras dos vivos. Esse ensino é baseado no livro não inspirado por Deus e baseado em textos não conclusivos.
Pelo contrário, a Bíblia revela que depois da morte segue, o juízo para os ímpios. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 27. Ou a comunhão com Deus para os santos. Está lá em Lucas 23, 43. Então os mortos estarão longe do corpo, porque a ressurreição só ocorrerá no final da história. 1 Coríntios 15. Os ímpios já estão sofrendo. Lucas 16, 23 até o 24. E aguardam o julgamento final, quando serão punidos com o sofrimento eterno de Mateus 25, 46. Os salvos, claro, já estão na presença de Deus. Nós cremos dessa forma porque Lucas 23, 43 e 2 Coríntios 5, 28 e 29 nos afirmam. Então você está preparado para se encontrar com a morte? Essa é uma realidade inevitável. Nós podemos até resolver os piores problemas da vida, mas nenhum de nós tem o poder de dizer um não definitivo para a morte. Entregue a sua vida a Jesus, e você poderá, com tantos outros, dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Então, meus queridos, é uma realidade. Quando o homem lá no jardim do Éden pecou, a Bíblia diz que o homem tornaria ao pó. Essa é a morte física. E é dela que estamos falando, não da morte espiritual. Mas para você vencer a morte, você tem que ser um servo do Senhor Jesus, aceitá-lo, segui-lo, guardar seus mandamentos. Porque se não fizer desta forma e viver nos deleites, prostituição, drogas, álcool, enfim, nos deleites desta vida, quando você descer à sepultura, você vai morrer duas vezes. A morte física, que é este corpo, que se decompõe lá na sepultura, e a morte espiritual, que é para sempre distante de Deus. Então, decida-se em servir a Deus, em andar com Deus, em ter comunhão com Deus, uma vida regada na presença do Senhor. É claro que nós não fomos feitos para morrermos, a gente sabe disso, mas o pecado trouxe essa consequência tenebrosa para as nossas vidas. Por isso, queridos, que a Bíblia nos afirma em 1 Coríntios que o último aguilhão a ser vencido é a morte. Muitas pessoas têm essa dificuldade, e quem morre não volta, meu querido. Quem morre partiu e não volta mais para esta vida. E as pessoas precisam compreender essas coisas, entender o que acontece após a morte. O corpo, ele volta para a terra e o espírito volta para Deus. Eclesiastes 17, 7. A alma da pessoa aguarda o juízo final, Hebreus 9, 27. E assim como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, Hebreus 9, 27. Não tem como escapar. Na volta de Jesus acontecerá a ressurreição dos mortos, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Isso são os salvos. Todos os mortos ressuscitarão. João 5, 25, Daniel 12, 2. Primeiro, os mortos em Cristo serão ressuscitados e os salvos ainda vivos serão arrebatados. De 1 Tessalonicenses e de 1 Coríntios. 1 Tessalonicenses 4, 16, 1 Coríntios 15, 52. Depois os mortos sem Cristo serão ressuscitados para o juízo final. Apocalipse 20, versos 5 e 6, João 5, verso 29. E como a pessoa fica esperando, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito os que dormem. Não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Então, muitas pessoas não entendem essas realidades. Há uma diferença entre quem é salvo ou não? Claro que há. O salvo já descansa na presença de Deus e o perdido não, ele já está atormentado,
Por quê? Os salvos estão no seio de Abraão, Lucas 16, 22 e 23. Descansa, né? João 11, 11. E estão no paraíso, Lucas 23, 24. Os perdidos em tormento, João 5, 24. Aguarda o julgamento, Apocalipse 20. Sabem que serão condenados, João 5, 24. É tenebroso a história dos que morrem sem Cristo, não é? Por isso que no juízo final nós temos a ressurreição da vida, os que são salvos, e a ressurreição para a condenação. Então, querida, a morte não é o fim de todas as coisas. Onde ficam os mortos? Salmo 16, 10 fala: pois não deixará a minha alma na morte, e nem permitirá que o santo veja a corrupção. Então, meus amados, fica no Sheol, no Antigo Testamento, traduzido por inferno, né? Isso fica os perdidos. O Hades é uma palavra grega no Novo Testamento, traduzida também por inferno. Sheol, Hades. Seio de Abraão, tá? É a forma que se entendia sobre onde os justos ficariam na presença de Deus, de Lucas 16, 12. Tá bom, meus queridos? Então, queridos irmãos e irmãs, a única forma de ter paz, sabe? A única forma de ter alegria é na presença de Deus. Pode haver comunicação entre vivos e mortos? Não, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Então quem morreu não volta. Creia na vida eterna. Creia o que está escrito em 1 Coríntios 15, 54 e 55. E quando este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, querido, só tem um jeito: se agarrar com Jesus, buscar a presença de Jesus. Não existe outra solução. A solução é a presença viva do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, tá? Se aguarde, não se desespere, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou você que está afastado, reconcilie com o Papai do Céu ainda hoje. Graça e paz em nome de Jesus.